Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Efésios 2, eu vou ler os versículos 8 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo Evangelho, porque aqui contém muita teologia profunda para a nossa vida, a base, na verdade, da teologia reformada. Nos abençoa e te agradecemos pelo privilégio de ouvir essas verdades de forma correta, de forma bíblica. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, cá estamos em 2026 e particularmente o meu trabalho, não aqui na igreja, mas fora dela, é um trabalho que ele gira muito em torno de ciclos, são ciclos. Eu dou aula e todo ano eles vão se repetindo. Agora, em fevereiro, eu volto tudo o que eu dei no ano passado. É claro que com algumas adições aqui e ali, mas é basicamente ali o mesmo assunto. É claro que a escola sabe disso, então ela gosta de fazer inovações no nosso trabalho, para que ele não fique o mesmo, e gosta de nos provocar. E são boas provocações, não são provocações ruins. Os seus eventos, por exemplo, lá no colégio nós temos muitos eventos, muitos mesmo. E esses eventos eles procuram sempre fazer reuniões para ponderar o que foi que no ano passado deu errado, o que a gente pode melhorar esse ano, né? Como é que a gente pode melhorar esse evento, fazer uma coisa nova, uma coisa inovadora, né? Um desses eventos de projeto, eu lidero eles me deram um projeto lá para liderar, que é um projeto voltado para cinema. Acharam que eu tinha a ver com isso aí e me deram esse projeto aí. E é interessante porque nesse projeto, eu confesso para vocês que eu sinto uma certa pressão com ele, no sentido de sempre ter que fazer algo inovador, maior do que o ano passado. Existe essa pressão camuflada, né? Porque eu tive uma ideia no ano, e aí disseram: olha, professor, o senhor teve aquela ideia, e esse ano? O que é que vai ser mais, né? Então eles sempre estão cobrando para fazer algo mais. Não que seja errado, mas se eu fiz algo inovador no ano, eu tenho que inovar. A minha ideia, ela tem que ser mais inovadora naquele trabalho. E para quem tem uma certa experiência com acampamentos, né? Eu acho que ao longo da minha juventude eu realizei já alguns acampamentos. E também peças teatrais, das quais eu me orgulho de algumas. Eu não me orgulho das que eu fiz no culto, mas fora dele são boas, né? Para quem tem experiência com eventos, a inovação, ela não é algo que fica tanto na cabeça das pessoas quando você passa por alguns eventos. A inovação é boa. Para quem fazia 3 acampamentos, 4 por ano, você tinha que inovar, você tinha que pensar numa coisa nova para não ficar igual todo acampamento. Mas o que fica na cabeça da gente não são as ideias novas na maioria das vezes. O que fica na cabeça da gente é o período, por exemplo, no acampamento que você passou com o outro.
Era isso que eu me lembrava. Tinha acampamento que eu me lembrava mais da organização do acampamento do que do acampamento em si. E as peças teatrais, eu me lembrava muito mais dos ensaios do que do dia da peça. Porque o dia da peça só era um. Mas os ensaios, teve uma peça que a gente fez que ensaiamos durante 1 ano e meio. Sem parar. Então eu me lembro muito mais dos ensaios do que do dia da peça em si. O que importa, muitas vezes, não é uma ideia inovadora, mas são os detalhes. A simples finalidade de uma peça cristã ou de um acampamento é você pregar o evangelho e você pegar um bando de jovens que está aí com tempo ocioso, com muita oportunidade de fazer besteira com esse tempo, e usar eles em prol de fazer algo juntos em prol do evangelho. E por que eu introduzi com isso, irmãos? Porque a gente tende a pensar que a nossa obra, que a nossa ideia, muitas vezes, vai ser o grande diferencial das coisas. Vai ter um ano que as pessoas vão entender que um evento de cinema para alunos de um colégio é sempre inovador. Por quê? Porque todo ano são pessoas diferentes que estão participando. Elas só querem que seja inovador para elas, que estão participando todos os anos, os organizadores, né? Mas os alunos, é sempre inovador, porque é sempre novo. Ele só vai participar uma vez. Ele não faz esse evento todos os anos na escola. E é isso que importa. Olha, pregar o evangelho de alguma forma, e o pai, sei lá, ver o filho dele numa tela de cinema. Isso aí não é algo que os pais veem todos os dias. Então essa é a grande beleza e é a grande inovação. É isso que importa. Se eu fizer algo diferente, esse ano não me importa, porque no outro ano o público mudou completamente. E na obra da redenção, irmãos? Qual a nossa participação na obra da redenção? Essa é a grande questão aqui de Paulo, no finalzinho dessa perícope, versículos 8 a 10. Nós participamos em quê? Qual é a nossa ideia na obra da redenção? E a resposta é nenhuma. Não temos nenhuma participação na obra da redenção. A nossa ideia não conta em nada. Não temos nenhum por cento de participação nessa obra perfeita. Deus não conta em nada com a nossa ideia, com a nossa inovação. Porque no final, até a nossa boa obra, que ele fala aqui, não vai ser desenvolvida nem por nós. Ela vai ser dada também por Deus. Até a nossa obra em prol do evangelho, seja acampamento, seja evento de escola, seja peça teatral, seja ajuda em qualquer lugar, qualquer boa obra, nem isso no final vem de nós. Então, consequentemente, se nenhuma atitude boa parte de nós, a honra e a glória não devem também ser nossas, devem ser exclusivamente dele. Qual é um dos grandes ensinamentos que Paulo nos ensina, nos mostra aqui, até, pelo menos até o versículo 10 do capítulo 2? É que essa grande bênção que nós recebemos, que é a salvação, ele está destacando essa grande bênção que é a salvação. Ela não, de forma nenhuma, ela não parte de nós. Ela depende única e exclusivamente de Deus. Ela parte de Deus, e ele vai dizer, muito antes de tudo, muito antes de você pensar em nascer, muito antes de qualquer outra coisa. É uma obra antiga. Essa é a figura que ele coloca no início do capítulo 2. Ninguém que está morto é capaz de se ressuscitar. Ninguém que está morto decide, agora eu não quero mais ficar morto, eu quero voltar a viver. Somente uma força externa, somente um milagre pode acordar o morto. Somente uma força externa, poderosa e que está viva, pode fazer isso. Os protestantes, eles valorizam muito a fé. Nós falamos muito, claro, de justificação pela fé,
né? E a fé é um grande elemento. O grande lema de Lutero é a justificação pela fé. É o que ele mais vai defender. Essa ênfase, ela está correta, mas nós precisamos entender o papel da fé na história da redenção. Esse texto também fala muito sobre isso. Porque não podemos transformar, entendam, fé em algo maior do que ela é. Em algo maior do que ela é. Muitas pessoas colocam seu mérito na fé. Elas dizem, eu consigo isso porque a minha fé é muito grande. Sabe por que eu consegui isso? É o tamanho da minha fé. Deu certo? Sabe por que deu certo? Porque foi a minha fé. A fé é colocada numa posição de obra humana. A fé agora é uma conquista que partiu de mim. E não é isso que o texto ele coloca aqui. É claro que nós lemos aqui, o texto fala bastante sobre obras, né? Versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Como, por exemplo, harmonizar isso aqui com Tiago 2, que vai dizer, olha, a fé sem obras é morta. Tiago 2 é claro nisso aí. Qual é o papel das obras na justificação ou na salvação? Olha o que ele diz no final dessa perícope, versículo 10. Ele vai dizer assim, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, antes de toda a obra, tudo foi preparado para você. Antes da sua boa obra, antes de você ter fé, antes de você ser ressuscitado por Deus, que estava morto, tudo isso foi traçado, foi planejado, e tudo isso foi dado a você, foi preparado de antemão, antes de tudo, preparou para que andássemos nessas promessas. Deus sempre vai até os homens. O homem está no estado caído, então ele se dá a conhecer para que haja salvação. O que fez Lázaro ressuscitar? Qual foi a atitude que ele tomou? Ele contribuiu em quê na sua ressurreição? Ele precisou fazer o quê? Nada. Absolutamente nada. É uma obra exclusiva de Deus, parte de Deus. A única coisa que Lázaro fez por ele mesmo foi apodrecer. A única coisa que Lázaro fez para ele foi se decompor, cheirar mal. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia e juntamente com Cristo, nos deu vida. E juntamente com Cristo nos elevou. Juntamente com Cristo, Ele nos faz assentar à destra de Deus Pai. Existe algum mérito em Lázaro? Existe alguma coisa que Jesus viu nele e disse assim, não, eu preciso revivê-lo. Eu preciso dele. Eu preciso dele para algo específico. Lázaro estava numa posição favorável para a ressurreição. Estava de lado. E aí Jesus pode ressuscitar quem está de lado. Quem está deitado olhando para cima não dá. Então Lázaro contribuiu porque Lázaro morreu de lado. Não, nada. Um dia nós estávamos mortos, também assim, igual a Lázaro, espiritualmente, em nossas transgressões e pecado. Embora já eleitos, antes da conversão, nós estávamos mortos. Jesus já havia morrido por nós, mas ainda estávamos mortos. A gente começa a nossa vida morto. Essa é a ideia aqui. Essa era a nossa realidade. E nem, como eu falei aqui no começo do capítulo 2, nós nem nos interessávamos em mudar de situação, porque o morto, ele não tem força para isso. Então o Senhor nos deu vida. Ou seja, irmãos, o que é fé? Como nós podemos definir fé nesta noite? Fé é a força
E é a atitude de responder a esse chamado. É a força que você tem, que é dada a você, para dizer: realmente, eu estou morto. Só Cristo pode me ressuscitar. É esse chamado eficaz, esse chamado que nos leva para a vida. Então, o que é fé? É a força que Lázaro teve, depois de ressurreto, de levantar e sair do túmulo. Agora, tudo se fez novo. Nenhuma relação que você tinha com Deus, com Cristo, antes da sua conversão, é igual ao relacionamento que você tem com Ele após a sua conversão, no momento da sua conversão. Nenhum relacionamento, nenhuma. Você tinha uma curiosidade. Como era o relacionamento de Zaqueu e Jesus antes daquele episódio da árvore? Era um relacionamento de curiosidade. Zaqueu ouviu falar de Jesus, mas depois que ele chamou Zaqueu pelo nome, e ele foi lá, foi recebido por Zaqueu na sua casa, agora esse relacionamento mudou. Imagina se Cristo não tivesse dado bola para Zaqueu. Zaqueu estava lá em cima da árvore, como tantos outros estavam. Não pense que só Zaqueu estava em cima da árvore. Não era o único. As pessoas subiam na árvore, subiam em qualquer lugar, subiam em casas para ver Jesus, a multidão. Zaqueu não era só um que estava lá, Jesus só viu, Zaqueu viu um. Não, ele chamou Zaqueu pelo nome, no meio de toda aquela multidão. Imagina se Jesus não tivesse feito isso. Zaqueu ia descer da árvore, ia continuar a sua vida, mas ia continuar a sua vida morto, sem Cristo. Jesus também faz isso com Mateus, que se chamava Levi, cobrador de imposto. Jesus vai lá e tira Mateus daquele covil de cobradores de impostos. O Messias faz um convite para segui-lo. E esse convite não tem como você dizer: não, Senhor, é outra hora. Não tem. Quando Jesus faz o convite, você segue ele imediatamente. E nesse ato de fé, Mateus, Lázaro, Zaqueu foram lá e responderam ao chamado. Existe algum mérito deles? Existe alguma contribuição deles? Não. Por isso que de todas as bênçãos, a maior delas é o que essa carta está frisando: é a salvação. Versículo 8: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Muitas pessoas falam: olha, eu sou salvo pela fé. Mas isso está errado. Nós somos salvos pela graça. Paulo, ele começa nos falando isso. Vocês são salvos pela graça. E o que é a fé? A fé é um instrumento disso aí. A fé não é a causa da salvação, e sim a graça. Tudo começa, irmãos, com a graça de Deus. Graça é o versículo 4 e 5. Graça é o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Cristo é a materialização dessa graça. Tem quem bate no peito e diga assim: eu sou salvo porque eu creio. Eu sou salvo porque eu tenho fé e eu adquiri essa fé por mim mesmo. Eu resolvi ter fé. Não deixa de ser uma vanglória no seu método. Percebam, é sempre pelo tamanho da sua fé. Mas Paulo está dizendo: nós somos salvos por causa de um longo processo que começou desde a eternidade. Onde você estava, seja em cima de uma árvore, seja cobrando imposto como Mateus, ou seja morto como Lázaro. Todos nós, na verdade, somos Lázaros espirituais, porque estávamos mortos espiritualmente. E o que é a fé? É o ato de você receber a salvação que Deus preparou para você antes de tudo. Deus preparou para você inteiramente sozinho. Ele fez tudo. Pense nisso. Você está no deserto, no meio do deserto, morrendo de sede.
e aí você encontra um oásis. Perceba como não tem lógica. Depois de você encontrar um oásis, você beber muita água. E como foi que você bebeu água? Você pegou as suas mãos, pegou a água e colocou na sua boca. Aí depois de saciar a sua sede, você olha para os céus e diz assim: louvado sejam as minhas mãos que pegaram essa água. Ah, se não fossem as minhas mãos, como eu iria levar essa água à boca? Não tem sentido. Você não vai agradecer a mão, você vai agradecer a água. E a água é a graça de Deus. A mão é a fé. É o instrumento que Deus lhe deu para receber a sua graça. Mas o mérito está na água. O mérito não está nas suas mãos. O oásis é a graça de Deus. As suas mãos é a fé, é o instrumento. É o ato de você dizer pela graça de Deus: eu preciso desse evangelho. Eu creio nesse evangelho. Como eu preciso dele. E ele continua: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Esse pronome isto, aqui, isto, não vem de vocês, é um pronome neutro. Porque muitas pessoas acham que isto aqui se refere apenas à graça. Ah não, a graça que não vem da gente, ele está falando da graça só. Mas a fé vem de mim. A fé não é dom de Deus, o que é dom de Deus é a graça, né? De forma nenhuma. Isto aqui, sendo um pronome neutro, vai dizer que tudo antes da frase é dom de Deus. Fé é dom de Deus, graça é dom de Deus. Os dois partem de Deus. Ele está dizendo: nem a sua fé vem de você. Porque alguns podem dizer: olha, tudo bem, Deus mandou o oásis lá no deserto, né? Mas as minhas mãos pegaram a água. As minhas mãos pegaram. Está lá o oásis, muita água, tudo bem. Deus fez muito, mas não fez tudo, porque eu tive que pegar a mão e levar a boca. Ou seja, eu tenho parte nisso aí. Eu tenho alguma coisa. Eu tenho que ser exaltado, pelo menos por causa da minha fé, que é grande. Pelo menos por causa disso. Não tire isso de mim, Senhor. O mínimo de exaltação por causa da minha fé, Paulo diz: não, nem isso é seu. Por quê? Porque morto não tem força para pegar a mão e levar a água à boca. Isso que ele fala no versículo 8 é graça e fé. Esses dois não vêm de nós, é dom de Deus. Nem fé nós teríamos se não fosse Deus. A fé salvífica, não é a crença de que Deus existe. Ah não, isso é fé. Eu acredito que Deus existe. Tudo bem. Acredito que ele é o Filho de Deus. Poxa. Caim também acreditava. Caim falou com Deus antes de ser expulso lá do Éden. Ele acreditava. E daí? Do Éden não, né? Daquela região que ele estava. E daí? Mesmo assim, ele continuou sua vida de total desapego do Senhor. Ele passou isso para os seus filhos. Ele passou isso para os seus descendentes. Todos sabiam que Deus existia. Todos sabiam que Deus era poderoso, mas não estavam nem aí para Deus. Quando ele fala de fé, ele fala de uma fé salvífica. E isso não vem de vós. Ele quer dizer, isso não se origina de vocês. Isso não parte de vocês. Isso é dom de Deus. Eu fui até o oásis, no meio do deserto. Eu peguei a água com as minhas mãos. Mas a força, a motivação de tudo isso não vieram de mim. Eu não fiz isso porque eu quis. Eu não fiz isso porque eu decidi fazer. Ele quem me capacitou. Deus, de uma maneira amorosa, de uma maneira irresistível. Lázaro não tinha opção, irmãos. Lázaro, venha para fora se você quiser. Não tinha opção de ressuscitar ou não. Não, Lázaro, se você quiser, continue morto. Agora, se você quiser vir para fora, venha, me dê um abraço, meu amigo. Não, Lázaro, vem para fora. Zaqueu, olha,
Você recebe na sua casa, sim ou não? Também, se negar, não tem problema. Mateus, olha, pode continuar aí como cobrador de imposto. Você quer ou não? Você tem a sua opção? Não, o chamado é irresistível. Ninguém tem a opção de recusar seguir a Cristo. Perguntem ao próprio autor da carta. Perguntem ao próprio Paulo. Se ele lá indo para Damasco, Jesus se encontrou com ele e disse assim: Paulo, por que você, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo dizia: eu quero continuar perseguindo o Senhor. Eu quero continuar matando cristãos. Não quero seguir ao Senhor. Não tem essa opção, nem para o próprio autor da carta. Não tem como. Pergunta de catecúmenos. Essa é uma pergunta de catecúmenos. Porque você é salvo. Portanto, para se tornar novo membro, também para fazer profissão de fé. Por que você é salvo? Qual é a resposta errada, né? E alguns dão essa resposta. Não, porque eu faço isso, porque eu fiz aquilo, porque eu demonstrei ali, eu tive muita fé numa situação aqui e ali, eu aguentei. Resposta errada. Não entende ainda, pelo menos, ou não tem a maturidade para entender o que é graça. Ou seja, até a fé que a gente precisa, a gente não produz, não vem de nós. Você é iluminado pelo Espírito Santo para você entender o quão você está morto, o quão nós estamos perdidos. E quando a gente entende que está morto, a gente também entende que não é capaz de produzir essa fé. E é esse momento que Deus, que a gente clama, perdão. Nós clamamos. E aí Deus nos dá a fé. E é só com a fé, depois de regenerados, que a gente crê nas promessas de Deus. Escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer que até o arrependimento é a bondade de Deus que nos concede. O arrependimento. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Como eu disse no começo, quantas pessoas transformam a fé numa obra? A fé é uma obra minha. Ele diz assim: não é a obra que me salva. A pessoa diz equivocadamente: não é a obra que me salva. Eu acredito, não é de obras. É a minha fé. É a minha fé que salva. Ou seja, é de obras, porque ele pegou a fé e transformou numa obra. É a idolatria à própria fé. A fé, meus irmãos, de fato é uma obra. Porque para eu e você termos fé, precisou existir uma obra. Uma obra que nos salvasse. Uma obra perfeita. E essa obra de Cristo. A fé é pela obra, mas pela obra de Cristo, canalizada em Cristo. Mas nós não produzimos a fé. Ela emana de Deus, é dom de Deus. E por que Paulo frisa isso, né? Paulo, ele pegou logo a questão da obra. Para definir a fé, ele pega logo a questão da obra, não de obras. Porque ele é tão específico nisso. Porque lembre o que a gente falou na semana passada. Tudo que Deus decretou, tudo que Deus fez, e essa sendo a nossa realidade, é uma ponderação de Deus. Ponderação para quê? Qual é a realidade que mais se encaixa para que a minha glória seja exaltada no máximo? Para que isso redunde em glórias a mim, de uma quantidade máxima possível, maior possível. Porque Deus está na mesma tarefa há tanto tempo, há tantos anos. Deus está nessa mesma tarefa, por causa do seu propósito último, por causa do versículo 7, que diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus está completamente interessado, em primeira instância, no louvor da sua glória. E vimos isso na semana passada. Isso é muito bom para nós. Porque se Ele é exaltado, nós somos exaltados junto com eles. E vimos também que se isso se tratasse de qualquer outra pessoa, se isso se tratasse até de anjos, isso soaria muito mal.
muito mal. Seria uma vanglória. Mas se tratando do Pai, isso pode, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Essa é a finalidade do mundo. As pessoas, elas querem fazer as coisas por interesse. Elas só querem fazer as coisas por aplausos, para receber a aprovação do outro. É um mundo completamente interesseiro. Mas Deus não divide a sua glória. Ele não divide, porque Ele é digno de glória. É preciso que Deus seja glorioso, porque se for assim, Ele nos leva conosco. Imagina, irmãos, se na obra da salvação eu contribuísse com ela de alguma forma, né? Imagina, na obra da salvação eu tenho em parte aí 5% da obra, 3% da obra. Se isso acontecesse, irmãos, Deus tinha que dividir a sua glória comigo. Nem que fosse pouca, Ele teria que dividir a sua glória. Por quê? Porque em 97% Ele fez tudo, mas em 3% Ele precisou de mim em alguma coisa. Então, se Ele precisou de mim para realizar essa obra, Ele precisa dividir essa glória. Se eu tenho fé, se a fé vem de mim, eu crio e partir de uma escolha minha, então eu tenho mérito nessa glória. A questão é se alguma coisa é devida ao ser humano. Deus não pode chegar e dizer assim, toda a honra e toda a glória é minha. Ele não tem esse direito. Para Deus mostrar, como diz no versículo 7, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, a obra precisa ser completamente dele. Se a gente tivesse 1%, pense nisso, a gente tem 1%, precisa de 1% da gente, da obra salvífica. Ele ainda seria rico em graça. Sim, ele fez 99%, né? Ele fez quase tudo. Você fez muito pouco, eu e você, a gente fez só 1%. Foi até fácil para a gente. A maioria foi Deus quem fez. Sim, ele ainda seria rico em graça e misericórdia. Mas percebam, a glória não seria completamente de Cristo. Não seria unicamente de Deus. Mesmo que maior, ela não ia ser exclusiva. A gente iria merecer pelo menos 1% dessa glória. Seria uma grande graça de Deus, uma grande graça, mas não seria mais a suprema riqueza da sua graça. Mas o versículo 9 nos assegura, não vem de obra nenhuma, para que ninguém queira 0,00001% dessa glória, para que ninguém bata no peito e diz assim, eu mereço uma parte aí, porque eu fiz isso, isso e isso. Não. Você não fez nada, você não faz nada. É graça de Deus. A salvação é pela graça, exclusivamente pela graça. Tem muita coisa que Deus reparte com a gente, irmãos, muita coisa. Estão aí os seus atributos comunicáveis, mas Ele não divide a sua glória. Ele não divide. Ou seja, o que é que Paulo está frisando nesses versículos? Entenda, nós somos salvos pela graça, ele está claro nisso aí, mas não apenas porque pelo fato de nós não conseguirmos, porque estamos mortos. Esse é um ponto. E muitas vezes a gente fala isso, a gente só ressalta isso, e isso é um equívoco teológico. Por que você é salvo pela graça? Porque eu não iria conseguir por eu mesmo. Porque eu não tenho força para isso, porque eu estou morto. Isso é verdade, mas não é só isso, e não é principalmente isso. Em primeira instância, somos salvos pela graça, porque essa é a forma de Deus também trazer todo o louvor e a sua glória completamente para Ele. E é isso que importa em primeira instância para Deus. Porque somos salvos pela graça, em primeiro lugar, para o louvor e para a honra exclusiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse é o motivo. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu tenho uma parte nessa obra.
Perguntem a Lázaro se ele teve lá alguma participação na ressurreição. A única coisa que ele fez foi apodrecer. E depois, quando foi chamado obedecer, sair do túmulo. Lázaro foi um privilegiado. Ele foi ressuscitado pelo próprio Filho de Deus. Ele desfrutou da graça de Deus. Todos nós somos privilegiados. Por que somos privilegiados? Porque nós recebemos essa graça. Mas a honra e a glória, elas são do Senhor. Então, diante disso, qual o papel das obras? O que é que a gente faz com as obras? Diante de tudo isso que foi falado, entenda, Paulo está frisando, a obra não pode ser de forma nenhuma, ela é importante, mas ela jamais é ela tem um papel causador, ela tem um papel de causa. A obra só pode ter o papel única e exclusivamente de resultado, de consequência, de efeito, de conclusão. Só isso. É aí onde estão as obras. É cirúrgico Paulo chegar em Romanos 4 e usar Abraão como um justificado pela fé. Abraão, conhecido como o pai da fé, mas ele chega e diz assim, olha, o grande pai da fé teve que ser justificado pela fé. Nem a fé do pai da fé veio dele. É isso que Paulo faz quando ele cita Abraão em Romanos 4. Mas aí, irmãos, é que vem a bronca. A gente pode achar uma possível contradição de Paulo com Tiago. Tiago, o irmão de Jesus. Assim como Lutero achou que existia. E aí, para provar que é Tiago mesmo que está escrevendo isso, abra comigo em Tiago 2, por favor. Tiago 2, 24. Veja o que diz a palavra do Senhor. Tiago 2, capítulo 24. Ele vai dizer assim: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Olha a bronca aí de Tiago. Esse é o grande problema, como eu disse, de Lutero com Tiago. Lutero, ele não queria que Tiago entrasse no cânon da Escritura, né? E aí quando a gente lê um versículo desse, a gente pergunta por que ele entrou. Lutero achava que Tiago não era um livro inspirado. Quando perguntado a Lutero sobre Tiago, ele dizia que era uma epístola de palha, né? Ou seja, se queimar não sobra nada. Então Lutero foi seletivo aqui. E por quê? Ao ver de Calvino, Lutero ele errou, né? Lutero olha para essa passagem e olha para muitas passagens de Paulo quando fala sobre obras, e ele vai dizer não, abre aspas, os dois apóstolos não se contradizem, eles estão afirmando a mesma coisa. Porque vejam aí, e continuem em Tiago, para a gente ver a lógica de Tiago sobre obras. Tiago 2,14. Olha o que ele vai falar. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Né? Ou seja, Tiago está duvidando de uma fé que não produz obras. É a primeira coisa aqui. Uma fé que não produz obras, para mim é uma falsa fé, Tiago vai dizer. Ele vai afirmar, é uma falsa fé. E ele dá um exemplo aqui prático. Versículos 15 a 17. Se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e onde vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, o que ele está descrevendo aqui é de fato uma crença infrutífera.
Tiago está dizendo assim: existem aqueles que falam que Jesus é maravilhoso, poxa, existiu de fato, morreu, ressuscitou, é o Filho de Deus, mas não experimentam nenhuma formação íntima com o Senhor, nenhuma formação verdadeira, e consequentemente não produz obra nenhuma. Tiago conclui: essa fé, portanto, ela é morta. E o exemplo é simples: olha, você diz que tem fé, você diz que Jesus é maravilhoso, aí o irmão chega para você na igreja e diz assim: eu estou passando fome, eu estou precisando de roupa, e você diz assim: que Deus te abençoe, vamos orar por você. Você não faz nada por ele, você não ampara ele. Tiago conclui: essa fé sua é morta. E ele conclui, ele continua a sua lógica, versículo 18. Ele vai dizer assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Ou seja, qual o papel da obra? Ele está dizendo aqui: evidenciar a fé, destacar a fé. Se ele não faz isso, se a fé dele não produz obras, fica evidente de que ele não é crente. E boas obras, é isso que Tiago vai levantar aqui. Uma delas, como ele deu o exemplo, é ajudar o próximo. É você não deixar a igreja desamparada. É você ajudar o irmão. E Tiago vai mais fundo, ainda continue lá, versículo 19. Você crê que Deus é um só, faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Até o diabo acredita nisso, que Deus é um só, que Deus é soberano. O demônio sabe quem é Deus. O demônio sabe a sua justiça, o seu domínio. Será que algum deles tem alguma dúvida disso? Não. Alguns comentaristas vão dizer: os demônios eram melhores teólogos que os escribas e os fariseus, porque os demônios, eles já concluíam que Jesus era o Filho de Deus, e eles enxergavam isso. Os escribas, os fariseus, não. Os mestres da lei, não. Mas os demônios reconheciam. Ou seja, melhores exegetas, melhores teólogos, mais estudiosos que o próprio escriba e fariseu. O escriba e o fariseu era mais cego que os demônios. Muitas pessoas descreem, mas crerem no Senhor, mas não respeitam o Senhor. Aí ele está dizendo assim, está humilhando, ele está dizendo assim: olha, o demônio crê e treme. Tem gente que crê e não faz nada. O demônio, ele crê e ele treme. Então não venha dizer que você tem fé porque você reconhece a existência de Deus. Eu quero ver as suas obras, Tiago está dizendo. Versículo 20. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Foi muito bonito. Deus chegou para Abraão e disse: olha, você vai ser pai de multidões. Olha quantas estrelas do céu, quantas tem lá em cima, essa vai ser a sua descendência. Tudo bem. De repente Deus chega e diz assim: pega teu filho e leva lá para cima, que você vai sacrificá-lo. É agora que Abraão vai mostrar se tem fé ou não. É agora que vai ficar evidenciado, porque se Abraão dissesse: não, eu não vou, tudo que Abraão disse que acreditava estava morto. Não tinha credibilidade de nada. Versículo 22 de Tiago 2. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. É uma frase importantíssima: foi pelas obras que a fé se consumou. A justificação é pela fé, Tiago não está negando isso, mas o fim dessa fé é a produção de boas obras. A palavra consumou aqui é traduzida por limite máximo. A fé chegou no seu apogeu, no seu limite máximo, na sua plenitude, na sua perfeição com a obra. Então aí volte para o nosso texto, versículos 9 e 10. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeiro, como eu disse a vocês, Deus preparou tudo antes.
Ele preparou tudo, ou seja, Ele preparou o momento que nós teríamos fé. E agora o que é que vem depois disso? O que é que vem depois da fé? Uma vida de boas obras, uma vida trabalhando para o Senhor, pronto e preparado para edificar a casa do Senhor. O que é que nós temos que fazer? Andar nessas boas obras. O caminho está traçado, irmãos. O caminho está pavimentado. É um caminho estreito, sim. É um caminho estreito, mas está preparado. E nós podemos andar seguro, porque Jesus preparou. Quando fazemos isso, Tiago vai dizer, nós consumamos a nossa fé. Levamos a fé para onde ela deve ir, que são as boas obras. Se a gente não faz isso, irmãos, isso é muito sério. A gente apenas está atestando publicamente que a gente não pratica aquilo que a gente prega. A gente não pratica aquilo que a gente diz, aquilo que a gente confessa. A gente está colocando um certificado de que não somos nada disso do que costumamos dizer que somos. Venho por meio desta declarar que eu não sou nada daquilo que eu prego, que eu sou ou que eu faço. Eu digo que eu creio em Jesus, mas a minha prática está dizendo, você não crê. Eu não creio. Por outro lado, se nós estamos andando nesse caminho que é estreito, no caminho das boas obras, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades e todos os sofrimentos, somos um crente verdadeiro. E o mérito da obra não é meu. Nada é nosso, tudo é de Deus. Ele preparou tudo, Ele me deu a fé, Ele me deu as boas obras para eu realizar, e o caminho das boas obras para eu percorrer. Como é que ainda eu posso achar que eu tenho um pouquinho dessa glória? Toda a glória é do Senhor, só lhe deu glória. O que é a boa obra na prática? É o abandono dessa mentalidade mundana, dessa mentalidade interesseira. É por isso que o exemplo de Tiago é o amor ao próximo. Como é que você diz que você é justificado pela fé e uma pessoa vem lhe pedir ajuda na igreja e você diz assim, não quero nem saber? Qual é a evidência daquilo que você prega e fala para os quatro ventos que você é crente e que você tem fé? É parar de obedecer o diabo, é parar de seguir o curso deste mundo, é parar de andar segundo as inclinações da carne. Isso deve ser abandonado. Isso nós fazíamos quando estávamos mortos, agora estamos vivos. A vida cristã é deixar de fazer essas coisas errado, mas não é só deixar de fazer as coisas, não é só agora não fazer, não pecar, porque Paulo falou anteriormente, nós ressuscitamos com Cristo. Essa é a nossa evidência, nós estamos unidos, e a fonte disso também é a boa obra, a consequência disso, perdão. Salvação também é você viver desta forma, é você viver como ressuscitado, é você viver e se comportar como alguém que vai ser elevado e vai sentar à destra de Deus Pai, como a palavra vai dizer. Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus não é apenas o autor da redenção, mas Ele está dizendo aqui, Ele é o autor também da criação. Ele nos diz, e assim como Ele criou o homem do nada, Ele também dá vida, Ele revive os mortos, somos feitura dele, Ele vai dizer, criados em Cristo Jesus. Agora seguimos Cristo Jesus. Como Ele frisa a palavra obras? No 9 ele diz, olha, não de obras para que ninguém se glorie. Aí no 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ele está frisando muito isso. Eu sou redimido, não segundo as obras,
mas segundo a graça. Para quê? Perguntamos ao texto. Para as boas obras, que ele também, tudo ele, separou para mim. Muito antes de eu nascer, também separou as boas obras para mim. Desde a criação, nos mostrou um padrão. Desde o princípio, nos mostrou o padrão. E a nossa missão como igreja é voltarmos para esse padrão. Antes do pecado, temos um padrão de comunhão com Deus, devemos imitar. Um padrão de família. Esse é o padrão, não é o padrão que a sociedade inventa e chama de família. Olha aqui, eu estou nomeando para você, essa é a nova família. Isso também é família? Não. Existe um padrão de família, família ideal. Um padrão de trabalho, um padrão de culto perfeito. E é nisso que nós devemos prosseguir. Por isso, irmãos, que a lógica dessa carta... Olha, percebam como termina. A gente sabe como termina Efésios. A lógica dessa carta é algo completamente comportamental. Vivam como pessoas restauradas e praticando boas obras. Como é que você vai praticar as boas obras? O marido, ele vai amar a sua esposa. É assim que termina Efésios. Como Cristo amou a igreja. A gente vai entender isso. A esposa sendo submissa ao marido. Isso são as boas obras. O filho obedecendo o pai não provocando a ira dos filhos. Os senhores sem explorar os servos e os servos sem se revoltar contra os senhores. É uma nova comunidade. É uma nova família em comunhão, nascido dentre os mortos. Nossa caminhada não é voltar ao velho homem, irmãos. Nossa caminhada não é voltar aos versículos 1 a 3. Temos que prosseguir a partir do versículo 4, mais Deus sendo rico em misericórdia. Nós não somos mais os versículos de 1 a 3. Seja os versículos 5 e 6. Não seja mais os versículos de 1 a 3. E o Senhor nos dá força. O Senhor nos dá poder. O poder está no Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Como tem gente que, mesmo depois de Efésios 2, de 1 a 10, ainda confia nas suas obras. Ora, não foi isso que Paulo disse aos Gálatas? Paulo chega para os Gálatas e diz assim: eu estou muito surpreso em ver que vocês passaram tão depressa daqueles que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo olha para eles assim: como foi rápido! Eu estou admirado pela velocidade. Não é nem por como aconteceu, é pelo tempo que aconteceu. É assim que eu estou abismado da mudança de vocês. Vocês mudaram do verdadeiro evangelho da graça para confiar nas obras de vocês. Como foi rápido, demorou muito pouco. É muito fácil a nossa natureza gritar e fazer você, como a gente viu de manhã, barganhar com Deus. Ser um calvinista ou ser um reformado na teoria, mas ser um arminiano na prática. Como é fácil. Olha como ele começa o versículo 1 do capítulo 2. O ser humano começa morto em suas transgressões e pecados, e no final do versículo 10 do capítulo 2, ele termina um homem vivo, praticando boas obras. E não tente praticar boas obras para ser salvo, ou achando que isso vai lhe dar a salvação. Jamais devemos pensar nisso. O que fazemos aqui pregando é apresentar a vocês o que o Filho fez unicamente, sendo completamente obediente, Jesus. E é nele em que todos nós somos salvos, unidos a Ele, no sofrimento, na nova vida, na ascensão, e assentados com Ele, certamente viveremos com Ele na vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo Teu Evangelho.
Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, nos abençoa. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos esvazia, Senhor. Nos esvazia quanto a achar que algum mérito pode partir de nós. A Tua obra é perfeita. A Tua obra é completa. Ela é superior a qualquer atitude nossa que, pela nossa imaturidade, nós podemos achar que o Senhor vai mudar de ideia quanto a nós. Nós te agradecemos pela Tua graça, te agradecemos pelo Teu amor na vida desta igreja, te agradecemos porque o Senhor nos ampara, o Senhor cuida de nós. Sentimos esse cuidado, e naqueles momentos de fraqueza, naqueles momentos de dor, de sofrimento, que nós possamos orar ao Senhor e ter a certeza que o Senhor está nos amparando. Muitas vezes podemos, no nosso pecado, não nos sentirmos amparados pelo Senhor, mas a Tua palavra nos assegura, como eleitos de Deus e convertidos da morte para a vida, de que somos amparados em todo o tempo, porque o Senhor nos ama. E esse amor vai muito além de nós, esse amor vai muito além até do tempo, porque muito antes de tudo, o Senhor nos escolheu. Nos abençoa como igreja, Senhor, nos prepara para esse momento tão importante, momento da ceia do Senhor, este sacramento tão precioso. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa semana, nos dá uma semana de bênçãos. E como eu disse de manhã, se vierem os desafios, se vierem os dilemas, que nós possamos estar preparados espiritualmente para enfrentá-los. E que os outros irmãos dessa igreja possam nos mostrar com as boas obras, que é a consumação da fé, que nós não estamos só, que nós podemos ter esse ombro amigo, porque essas são as obras que são a consumação da fé, como diz o servo Tiago. Nos abençoa nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo 14.